Vamos levantar as nossas mãos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta grande igreja. O Senhor tem sido tão gracioso em abençoá-los. Agora, Senhor, eu oro para que o Senhor me use nessa noite. Nos leve onde alguns de nós nunca estivemos antes. E eu oro para que eu traga esta palavra adiante com excelência, com expressão vocal, precisão e ousadia. Totalmente livre e livre de qualquer força exterior, por causa de Cristo em mim. Obrigado, Senhor. Nós te damos louvor. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Você pode se assentar. Louvado seja Deus. Essa música é poderosa. Ela recebeu essa música dos céus. Eu sei que foi. Bem, nessa noite nós concluímos nosso tempo juntos por agora. Alguém diga agora, por agora. Amém. Eu quero entrar diretamente. Esse homem, teve um homem que chegou na igreja, ele estava sem fôlego, estava correndo já por um tempo. E ele disse, qual o problema contigo? Ele disse, eu tô com o diabo correndo em cima de mim, e o problema é que ele está atrás de mim. Então a gente quer reverter esse quadro hoje à noite e vamos fazer o diabo correr de nós, amém? Bem, pastora Nancy me pediu para fazer algo, para ir a um lugar onde eu posso pregar, mas você vai ter que ajudar a puxar de mim isso. Muito bem. Domínio sobre o tempo. Agora, eu só escrevi algumas coisas, eu vou ter aqui Patrícia me ajudar. Ela vai só me coordenar aqui com as coisas que eu vou ter que fazer. Você nem vai saber a diferença. Aqui, desse lado. Alguém que lê bem. Levanta a mão aí, alguém. Vem à frente. Muito bem. Aqui está o microfone. Esses pregadores mirins. Aí está bem. Ok. Domínio, vamos falar sobre domínio sobre o tempo. Esse é um assunto poderoso e delicado. Para liberar isso, você realmente tem que ouvir cuidadosamente. Você não pode ter coisas na sua mente enquanto ouve isso. Vamos lidar com alguns versículos primeiramente. Nós fomos colocados aqui por Deus. Lucas 19, 13. Lucas 19, 13. Ele tem uma Bíblia aqui, rapaz, olha isso. Tá certo. Tá, você deve ser o Wigglesworth. Lucas 19, 13. Vamos lá, leia. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Essa palavra negociar na King James significa occupy.
E eu coloquei na minha Bíblia, avance e segure. O ocupar. No grego também significa ocupar. Sabe, avançar, assumir. E não faz bem de você avançar e assumir, tomar, e depois o diabo vir roubar. Agora, eu quero ler Isaías 8:18. 8:18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Agora, aqui está falando que nós fomos feitos para sinais e maravilhas. Nós fomos criados para milagres. Esse pensamento tem sido algo que tem sido totalmente esquecido pela igreja, mas está voltando. E essa é uma estação que eu acho que você é a geração que Deus está aguardando. Você vai trazer isso de volta, essa consciência. E vai ser poderoso. Efésios 5. Efésios 5:1, na versão amplificada. Na versão amplificada. Vamos ler isso. A gente já leu isso antes. Efésios capítulo 5. Na versão amplificada clássica. Portanto, sejam imitadores de Deus, copiem-no e sigam seu exemplo. Como filhos amados, filhos imitem o seu pai. Então, você tem que imitar Deus. Falando profeticamente, algo está voltando. Reis e sacerdotes. Eu escrevi um livro há anos atrás e profeticamente isso está voltando para nós. O tempo em que Moisés foi enviado para o Egito e Deus falou para Moisés e ele queria que ele fosse adiante e libertasse o seu povo e ele iria levá-lo diante de Faraó e Moisés foi interessante porque Moisés tinha saído, corrido, fugido do Egito. Ele tinha matado um egípcio e ele estava sendo procurado. E assim, você está se escondendo no monte demais, por tempo demais, e vamos lá, vamos encarar isso. E ele envia Moisés de volta para o Egito e ele disse, Faraó vai te pedir para fazer um milagre, porque você deve estar representando o Deus Altíssimo, o El Elyon. E então você vai voltar e ele vai te pedir para fazer milagres. Então vamos olhar isso. Êxodo 7:9. Êxodo 7:9. Êxodo 7:9. Pronto? Leia. Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Muito bem. Continue lendo. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Muito bem.
Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Agora, esse bordão que Moisés e Arão tinham se tornou em serpente, e os sábios vieram, os encantadores vieram e fizeram a sua mágica e também transformou em serpentes, mas as serpentes de Moisés devorou as serpentes deles. Alguém pode dizer que foi uma serpente rei. Agora, se você sabe disso ou não, uma serpente rei vai comer as outras. Então, ele come as outras cobras, serpentes, e então ele observa aquilo se transformar de volta em um bordão. Então, isso é profético. Isso era Jesus que engoliu o nosso pecado, foi para o inferno e voltou de volta, e voltou como homem. Isso não é algo? Então, isso é algo poderoso, é uma imagem profética mostrada por Deus. Mas então, uma vez que Moisés os tirou de lá, ele se encontra com Jetro. Isso está em Êxodo 18, 7 e 8. Então, ele se encontra com Jetro. E ele diz, Jetro, 7 e 8... E sabe, Jetro estava cumprimentando Moisés. Leia isso. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Uau! Agora, versículo 17. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Vamos ver o que aconteceu. Jetro, quem era ele? Ele é um sacerdote. A filha dele casou-se com Moisés. Agora, se você sabe alguma coisa sobre isso, é que a tribo de onde ele veio, eles tinham uma cor mais escura. Então, a esposa dele era tipo irmã dele. Então, Jetro era um homem negro. Se vocês pesquisar, você vai ver isso. Mas ele tinha sabedoria que veio de Deus. E ele tinha sabedoria que veio de Deus. E tem algo muito profético aqui. E ele diz para Moisés, o que você está para fazer não é bom, porque Moisés estava chamando pessoas para receber conselho, ele está aconselhando todo mundo, e Jetro diz, não é bom o que você está fazendo. E deu a ele uns conselhos divinos, e Moisés seguiu aquilo. Ele disse, se você continuar trabalhando assim, você não vai viver por muito tempo. E foi muito, muito interessante isso. Mas nos dois casos, se você olhar nos bastidores, tinha Faraó e tinha Moisés e Arão, e nesse caso tinha Jetro e tinha Moisés aqui. Em cada momento aqui, tinha um rei e um sacerdote. E essa é uma fórmula de realmente produzir algo no reino. Produzir acima do que qualquer coisa que você pode imaginar. É a combinação perfeita nessa questão de reis e sacerdotes que eu estou falando, que essa revelação vai voltar para nós.
Eu estava pregando uma vez em algum lugar e eu preguei isso e depois alguém chegou e falou, pastor, você pregou esse culto hoje, mas porque você falou para eu vender, me disse para vender minhas ações. E eu falei, peraí, rapaz, eu não falei para você vender as suas ações. Tudo que eu vi aqui, naquele momento foi uma ação na justiça contra mim. E aí eu falei, não, eu não falei isso não. Aí eu falei, aí ele falou, pastor, na semana seguinte ele disse, pastor, graças a Deus que eu ouvi o seu conselho. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, graças a Deus, porque depois que eu vendi as minhas ações, eu deixei de perder muito dinheiro e, na verdade, ganhei. E sabe, essa combinação do sacerdote operando juntamente com o rei, sabe, essa combinação, Deus vai te dar segredos que outra fonte vai te dar. Isso é um tempo profético que você está entrando neste ano. Vai haver coisas que você ouvir e se você seguir instruções, vai haver grandes recompensas, ok? Muito obrigado. Dê a ele uma salva de palmas. Muito bem. Desse lado aqui, desse lado aqui, alguém... Eu dei $100 a ele. Quem quer $100? Vamos lá. Venha. Agora vamos ver sobre agora domínio sobre o tempo. Sabe, o tempo foi algo criado. Você vê gente vindo aqui diferente você tem a palavra de todo jeito, em papel, no celular. Sabe, o tempo foi criado. Se você olhar Gênesis 1, foi criado, capítulo 1, versículo 14, foi criado no 4º dia. Leia isso para mim. Gênesis 1, 14. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Agora, olha isso. Ele diz que haja luzeiros no firmamento dos céus para tempos, sinais, estações, dias e anos. Esse foi o dia que ele criou o tempo. O tempo foi criado. O tempo foi criado. Eu sei que a gente fala desde o começo do tempo, mas sabe, o tempo não estava no começo, no início de tudo. O tempo foi criado. Agora, esse tempo Deus colocou aqui na terra. Note o que ele diz. Eu quero que você leia mais uma vez. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha o que ele diz, que haja luzeiros, luz. O que mais ele disse? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No início, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. Então ele disse, haja luz em 2 lugares aqui, mas a primeira luz foi a glória. Aquilo foi o canvas no qual ele criou todas as coisas depois. Então, essa luz tinha que ser. Deus criou, então, tempos, estações, dias e anos. Cadê? Deus criou plantas. Eu gosto das minhas sementes. Então, ele plantou
Vocês vão me ouvir, me lembrar, né? Sacudindo esse pacote de sementes. Então, todos sabem, todo mundo sabe quando plantar, que tipo de semente plantar, quanto tempo. Foi Deus que colocou isso na terra. Nesse momento, o diabo tem tentado alterar isso. Se você olhar em Isaías, ele profetizou que o rei está vindo e que haveria uma nova ordem estabelecida. Porque a nós um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros. Que governo? Isaías 9:6. O reino de Deus, ele disse, meu reino não é deste mundo, então é o reino dele. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não tem paz sem Jesus. Pessoas estão buscando paz, mas eles não têm aquele que fez a paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer para fazer o quê? Para o estabelecer. Ele vem para estabelecer. Satanás desestabilizou isso, mas ele veio estabelecer. Olha as pessoas. Você tem algumas pessoas. Se você for em Chicago ou nesse estado aqui, olhe GDP. Você vê a renda de negócios de grupos étnicos de pessoas. Por exemplo, em Chicago, a quantidade de renda vindo em Chicago é cerca de 900 bilhões. Isso é da grande maioria dos negócios. Mas se eu olhar para isso e para a minoria dos afro-americanos, quanto disso, de 900 bilhões, é de uma comunidade afro-americana? E você vai ver que é menos de 1%. Agora, se eu for para todo lugar, é quase sempre assim. Cada estado. Isso é uma ordem. Isso é como se fosse algo que está estabelecido. Você pode olhar para mim estranho, mas eu estou tentando te ajudar. O diabo está tentando manter essa ordem dessa forma. Essa é a ordem demoníaca, mas a igreja deve estar cheia de todas as nações e quebrar a ordem, essa ordem que o diabo está tentando manter. Então, Satanás tenta manter essa ordem por se ele conseguir manter isso por um tempo, ele mantém uma cultura, porque depois dali ele vai para outro lugar, porque a cultura vai manter as pessoas dentro dos seus limites. É por isso que aqueles homens não queriam me vender o shopping, porque era um imóvel enorme. E eles disseram, a gente não vai ter um negro comprar o shopping. Você está falando com quem? Porque eu sou filho de Deus, rapaz. Eu sou membro da Santa Família. Eu sou rei e sacerdote. Então, eles não poderiam me paralisar. Você tem que lembrar que esses limites que foram estabelecidos por homens, por eles, e você está aqui para quebrar essa ordem. Então, você tem Daniel e os 3 hebreus, e eles não se curvavam para essa estátua de ouro que o rei havia estabelecido. O rei disse, rapaz, vocês estavam indo bem até agora, mas agora vocês vão ter que se curvar. Eu falei assim, rei, nós te respeitamos aí. Daniel 3:17. Mas o Deus a quem nós servimos, ele nos livrará. Veja o que eles estão tentando fazer. Estão tentando colocar pressão para que você se conforme a este sistema.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Tentando colocar pressão nos santos para se conformarem a uma ordem demoníaca. Uau! E o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora veja isso. Coloque lá a versão, a mensagem. Eu estou te dando ajuda. Isso aqui não está na minha anotação de hoje, não. Estou te dando algo extra. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Deus está ajudando vocês. Pegue a sua vida ordinária, você indo, ajustando, e coloque diante de Deus como oferta. E abrace aquilo que Deus está fazendo e não se torne tão ajustado com... não se ajustem demais à sua cultura. Continue. Ao invés disso, coloque o seu pensamento em Deus, concentre a atenção em Deus, vocês serão mudados de dentro para fora. Meu Deus, e a forma como você passa por essa pressão é como? Com alegria. Porque você pode ver como é que você vai terminar. Lembra que eu falei com vocês? Eu sei como é que vai ser. Se você visse como é que você vai terminar... Você vai dizer, venha para cima, vai. Dê o seu melhor tiro. Vamos lá. Vamos lá na tradução linguagem de hoje. Isso aqui é algo extra, uma adição extra. Números 23, 23. Nenhuma maldição pode tocar Jacó. A feitiçaria e a velha não vale nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo. Vejam só o que Deus tem feito. Eu quero te dizer, nenhuma feitiçaria vai funcionar contra você. Diga amém para isso. Nenhuma. Não importa se Satanás tem demônios, se demônios estão enviando coisas a noite toda para você. Não pode te alcançar, faz parte da sua aliança. Nenhuma adivinhação, nenhuma feitiçaria contra o povo de Israel, o povo de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa e nós estamos indo nesses últimos dias e vamos ver essa ideia de vingança. E pessoas pensam que a vingança é ter a vingança. Mas é Deus executando realmente para pessoas que estão fazendo coisas erradas. Deus está entrando com justiça. Ele está executando justiça por todos aqueles que estão opressos. E essa vingança de Deus virá. E com a vingança vem recompensa. Recompensa significa, o que você fez por mim, eu vou te cobrar dinheiro. O que você fez contra mim, vai ser fabuloso. Isso que vai acontecer com o povo de Deus. Vamos voltar para esse tempo criado. Então, tempo na criação, em Hebreus 11, 3. Vamos lá, na versão linguagem de hoje. É pela fé que entendemos que o universo inteiro foi criado pelo comando de Deus e que aquilo que agora nós vemos não foi criado de nada do que vemos. O que nós vemos foi criado do que nada que nós vemos. Isso é fé, ok? Agora vamos para Nós fomos treinados por um sistema no mundo para esperar. Para esperar.
uma senhora chegou para mim, eu estava pregando, eu tinha feito o apelo para salvação, ela veio junto com outras pessoas e ela tinha o braço engessado e foi até o cotovelo dela, o gesso. E eu tinha algumas pessoas e fiz aquelas pessoas confessarem a Cristo e falando para ela, eu falei, o que aconteceu com o seu braço? Ela disse, eu caí, quebrei o braço. Eu disse, você pode mover sua mão? Ela disse, não. E eu falei, quanto tempo o médico te deu para que seu braço seja curado? Ela disse, em tal tempo. Eu disse, muito bem. Você crê que Jesus é aquele que cura? Ela disse, sim. Você crê que Jesus está nesse culto? Sim. Eu estava na Virgínia. E eu disse para ela, eu vou orar pelo seu braço. Então eu orei. Agora, quando eu orei, eu não fiquei, eu não fui nada em algo religioso. Louvado seja o Senhor! Aleluia! Não fiz nada disso. Então eu orei. E ela começou a mover os dedos dela. E ela começou a chorar, porque eu sobressaí o tempo. Eu passei por cima do tempo. O que o profissional havia dito, eles disseram que ela tinha que esperar por um tempo. E eu estou dizendo que você está sentado numa igreja onde a sua espera acabou. Eu estou dizendo isso porque você foi criado à imagem dele. A Bíblia diz em Efésios 5:1, copie ele, imite ele. Então nós temos que copiá-lo. Eu não posso imaginar Jesus orando por alguém dizendo, agora espere aí uma semana para isso aparecer, a sua cura aparecer. Não, eles foram curados. Assim. Amém. Muito bem. O homem pode ser criado Deixa eu dizer isso. O tempo, assim como o dinheiro, deve ser o nosso servo e não o nosso mestre. O tempo, assim como o dinheiro, deve ser nosso servo e não o nosso mestre. Se você reverter isso, o tempo é um mestre terrível. Ele é terrível, muito ruim. Vai te levar para te fazer passar por algumas coisas que você vai se perguntar. Deixe o tempo sob o seu domínio. Não levou Deus nenhum tempo. Tempo não deve ser o seu mestre. Então, toda vez que algo acontece, nós temos que renovar nossa mente sobre o tempo. E é isso que constantemente tenho que fazer, porque você está ao redor de pessoas que a cultura inteira delas é a questão do tempo. Quando você fala contra o tempo, você fala uma coisa bem louca. Você fala para o médico que aquele gesso que ele colocou em você, que você vai tirar amanhã. Eu vi um médico, eu ouvi um médico ficar louco. Quando ele começou ficando sem tempo, o médico meio que surtou, falou, você está falando que eu não sei do que eu estou falando? Eu falei, não, eu estou falando que Jesus é aquele que me cura e que ele vai me curar à noite. O médico disse, saia da minha sala. A pessoa que me disse isso, disse que teve que acalmar o médico. Mas é assim que tempo
que o tempo chegou na nossa vida. Nunca deveria ser assim na igreja. Agora, uma pessoa que não conhece Jesus tem que esperar mesmo, a não ser que você apareça na vida dela. Agora, vamos lá. Amós 9:13. Essa é um versículo que você pode usar para plantar novas sementes. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança sementes. Vamos ler isso na versão A Mensagem. O que estamos fazendo? Nós estamos plantando novas sementes de domínio. São sementes, essas são sementes que são necessárias para crescer um sistema de crença em você que vai dominar tudo ao seu redor, inclusive o tempo. E é verdade, agora não vai demorar muito, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Sim, é verdade. Eu gosto dessa parte aqui. Sim, é verdade. Você pode sentir sim, é verdade. Faz a sua fé, sabe, ir para outro nível. Porque isso é tão poderoso. Não vai demorar. Coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Agora, você pode usar isso como semente. Você planta e então você pode meditar e vai trazer então uma revelação. Agora você vai ter que se manter purificado. É por isso que essa questão da santificação é importante, porque é isso que Deus te dá. Você ficar ao lado de pessoas por tempo demais. E foi disso que Deus me disse uma vez. Sabe, estava ministrando para os pobres. Ele disse, tenha certeza dessas coisas não vierem sobre você. Eu não entendi muito o que Deus estava falando. Eu descobri que na igreja a gente tinha um grupo benevolente de pessoas novos membros, e eles realmente estavam passando por muitas necessidades. E a gente tem um grupo que ajudava essas pessoas a se estabelecerem. E eu disse para Clara, tenha certeza que esse espírito não venha sobre você. Eu falava para ela de 9 meses. Então, o que aconteceu? A gente pegava essas pessoas, de onde eles estavam, naquele lugar, no shopping, e a gente construía um lugar novo para elas, construía aquilo para elas e colocava o melhor lá, porque a gente queria que quando as pessoas viessem de uma vida de dificuldades, a gente queria que elas sentassem no melhor, que elas vissem o melhor. E Clara, eu avisei a ela. Ela se mudou de onde ela estava para aquele novo espaço. E no dia seguinte, ela disse, pastor, nós não podemos ter o nosso escritório lá. Eu disse, por quê? Ela falou, aquele lugar é muito bom para nós. O que aconteceu? Eles permaneceram naquele ambiente, eles ministraram tanto para aquelas pessoas pobres, que passavam com tantas dificuldades, mas não mantiveram a mente delas renovada. E isso acabou afetando elas. Você entende o que eu estou dizendo? É isso que significa que não saia nem cheirando a fumaça desse lugar que você ministra. Então, entenda que mesmo que você está no mundo, você não é do mundo. E você tem que se manter santificado, separado. Ele disse em Atos 23, irmãos, eu ordeno a vocês
a palavra da sua graça, que é capaz de vos manter para te dar uma esperança a todos aqueles que estão santificados. Então, observe, porque essas pessoas vão trazer, descrentes vão tentar levar você para o nível deles. E quando você mal perceber, sabe, uma vez eu cheguei em casa, eu disse uma palavra que minha mãe não me ensinou uma vez. Ela disse, olha o que ela falou. Ela falou, de onde você pegou isso? De onde você pegou isso? Sabe, você anda com pessoas e de repente o espírito que opera nessas pessoas também chega em você. Da próxima vez você vai estar falando coisas que não deveria estar falando. Muito bem. Então, a sua espera acabou nessa área de plantar e colher. Sabe, no mundo você planta sementes de milho. E esse milho, ele tem um processo, a gente sabe disso. Eu quero que você olhe em Números 17, 7 e 8. Eu quero que você olhe isso, porque isso é parte da sua herança. Agora, tudo isso vem pela fé, tá? Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho, e no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Espere um momento. Eu quero que você veja isso. Então, Moisés tem essa vara, esse bordão. Eles estão selecionando quem vai ser os sacerdotes. Para todos os líderes, ele deu estes bordões e colocou isso no tabernáculo. E quando Moisés voltou, no dia seguinte, ao longo da noite, o bordão de Arão, a vara de Arão, tinha fruto, tinha brotado, tinha flores, folhas. Olha isso, veja o que Deus pode fazer da noite para o dia, em que poderia levar 3 meses, 2 meses. Deus pode fazer da noite para o dia. Só espera, sua espera acabou. Acabou. Sem tempo. Sem mais tempo. Que tal soluções e suprimentos? Eu te disse, essa música veio do céu, essa que a gente cantou. Isso não veio da terra. Fé é a ponte para o céu. É necessário suprimentos. Na verdade, a fé pega os suprimentos dos céus e trazem para a terra. Então, se eu for para João 6, por exemplo, João 6,6, veja isso. O suprimento de Jesus dos céus, trazidos pela fé, sem tempo. Porque fé não tem tempo nenhum. Espera aí que eu tenho que introduzir isso. Espera aí, que parte do prego está ainda fora. Eu tenho que martelar isso aqui. Fé não tem limite de tempo. Pode lidar nas 2 dimensões, 3D e 4D. Tá vendo? Em 3D você tem o tempo, você tem o espaço e a matéria. E essas são leis. Mas em 4
na quarta dimensão, você só tem uma lei, a lei da fé. Romanos 3, 23. Tá bom? Então, fé, uma vez que é suprida, não tem mais tempo atrelado nela e ela domina o tempo. Então, o tempo não diz à fé o que fazer. A fé diz ao tempo o que fazer. Olha isso. Para retroceder, para avançar, veja isso, ou para permanecer. Essa é a turma certa para quem eu estou pregando? Observe isso, Segunda Reis. Segunda Reis 20. No versículo 1. Segunda Reis, capítulo 20. Isso é Ezequias. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te. Ele disse: lembra-te, Deus nunca se esquece de uma semente. Uma vez que você plantou 12 anos atrás, vamos lá, Deus não esqueceu não. Ele está esperando você para pegar aquilo que já foi plantado. Estou indo bem? Vai. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Agora, veja. Não, vai, adiante. Vai. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Vai, continua. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos. Olha isso. Ezequias teve que lembrar Deus daquilo que ele havia semeado. Se ele não tivesse lembrado, ele teria morrido ali então. Mas ele clamou pela colheita dele. Vamos lá, gente. Vamos lá. Se você quer que eu vá profundo, eu vou profundo. Olha Salmos 20, versículo 3. Salmos 20, versículo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Espera aí, lembra? Ele lembra de todas as tuas ofertas, ele não esquece nenhuma. E Ezequias disse, lembra-te. Lembra o que eu fiz por ti. Então Deus mudou a sentença dele e disse, você vai viver 15 anos, mais 15 anos. Glória a Deus. É isso que Oral Roberts chamaria de nomeie a tua semente. Meu Deus do céu. Vamos continuar para o próximo versículo. Segunda Reis, a gente volta para Segunda Reis, capítulo 20. Versículo 6. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos,
Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? Ele está procurando um sinal de que a verdade, a palavra de Deus é verdade. Você tem, sabe, que quanta incredulidade, ele quer um sinal. Me mostra um sinal. Já pensou se Deus mostrasse um sinal e pum, ele cai duro? Cuidado quando você pede a Deus um sinal, porque não tem fé nenhuma nisso. Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou os retrocederá? Espera aí. Uau, agora. Você quer o sol? Você quer que ele volte? Ou você quer que ele avance? Você entende o que ele está dizendo? Deus pegou o corpo de Sara de volta em tempo. E se pode acontecer para Sara, pode acontecer para você. Eu só estou dizendo, fé vai pegar o tempo para onde ela quer que o tempo vá. Eu estou indo bem por enquanto. Eu acho que eu estou precisando de ouvir isso, gente. Observe isso. Observe isso. Para qual lugar você quer que o sol vá? E o sol voltou aproximadamente 40 minutos. Agora, esses 40 minutos que retrocedeu vai compensar para o tempo que Josué parou o sol. Os astrônomos hoje olham, eles podem ver alguns minutos que estão faltando. Eles fizeram todos os cálculos, porque esses cálculos estão na Bíblia. Você pode pegar a sua idade e retroceder com ela. Caleb disse: eu sou tão forte hoje como eu era 40 anos. Você pode suspender o tempo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, nós estamos vivendo em um tempo que nós vamos ver o Espírito Santo entrar e pessoas vão estar adorando a Deus e naquela atmosfera onde você não precisa mais impor as mãos sobre ninguém e alguém com sobrepeso e de repente ele emagrece e as calças vão cair. Eu estou chegando a esse tempo. Não mais limites, não mais tempo, limitação de tempo. Esse negócio tá para ficar muito selvagem aqui nas igrejas. O que Deus está para fazer vai começar a ficar selvagem. Vamos lá, você sente um pouco. Eu posso sentir, vocês estão prontos. Esse negócio pode ser que vai começar a acontecer aqui na Califórnia. Vocês estão me deixando empolgados. Nesse tempo, e você dominando o tempo, você recebe curas. Alguém que diz que eles precisam esperar. Não, você não precisa esperar pela sua cura. Jesus não disse para alguém, espere aqui, você só pode ter 1 ou 2 tratamentos primeiro. Não.
Se eles precisavam de um braço, ele recebeu ali o braço. Vamos provar isso. Mateus 15, 29. Mateus 15, 29. Vamos lá. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde. Os aleijados foram o quê? Recobrados a saúde. Esses aleijados estavam recebendo membros no corpo, novos membros no corpo deles. De uma outra dimensão, da quarta dimensão. O homem perguntou, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Essa questão do tempo, Deus quer que você entre nisso. Porque se você começar a dominar o tempo, o espaço e a matéria, entra na mesma atitude. Então, Jesus andou sobre a água, domínio sobre a matéria. Então, vamos para Marcos 1:40. Marcos 1:40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, no que? Imediatamente. Marcos 2:11. 2:11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse é um homem que eles abriram o teto para Jesus curar. Se você abrir o meu telhado, eu vou chamar a polícia para você. Mas para Jesus, ele fez um bem para o homem, ele curou o homem. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estende-a, e a mão lhe foi restaurada. Agora, quando é que isso está acontecendo? Imediatamente, não tem tempo aqui de espera. Deus fez o tempo. Então, ele deu a você a fé dele, agora você pode dominar o tempo. Agora, mantenha isso. Vamos para outro versículo. Marcos 4. Lembra, quando eles tiveram aquela tempestade, Jesus acordou, paz seja, e ele vem uma tempestade. Se você tiver uma tempestade chegando na área onde você mora, você declara, ordena como Jesus. E vamos falar sobre Marcos 5 agora. Lembra daquela mulher com problema de fluxo de sangue? Quando ela tocou em Jesus, o fluxo de sangue dela parou. E quando isso aconteceu? Quando ela tocou na orla dele. E ela estava há tantos anos em tratamento, sabe? Você está tão acostumado com o sistema desse mundo que quando eu falo isso, você começa a querer argumentar. Mas sabe,
Você tem que aceitar o que a Bíblia diz. Vamos lá. 4 verdades sobre fé e a verdade. Primeiro, a fé acessa o fora do tempo. Fora do tempo, as coisas já foram feitas. Elas já foram completas. Isso é algo que está aquém do tempo. Quando nós entramos no tempo, é aí que coisas é que você tem que esperar por elas, etc. Mas a fé traz o aquém do tempo diretamente. Então, eu disse, os Dolores, minha equipe, eles conduzem a escola de negócios para mim. E eu disse para eles, vamos começar uma escola sobre negócios. Vá e me diga quanto tempo é necessário para implementar isso. Eles foram para umas escolas maravilhosas. Ele disse, pastor, vai levar de 1 a 2 anos. Eu fui orar, Deus disse, fala para eles que vai ser 2 meses. 2 meses para começar a escola, que agora está em 5 continentes do mundo. Fora do tempo, ou aquém do tempo. Coisas que levariam 1 ano, vai levar 1 dia só. A fé é uma ponte que conecta essa quarta dimensão com a terceira dimensão. É a coisa que acessa essa nova música chamada Cristo em mim. É para isso que fé é. Se você não tem fé nenhuma, você não pode chegar lá. É por isso que a fé é tão importante. Seja o que você fizer, ensine sobre fé. É por isso que a mulher disse para as filhas dela que estavam para ser levados dela, quando o homem de Deus disse para ela o que fazer, ela foi, pegou vasilhas emprestadas e ela trouxe os filhos dela para testemunhar o milagre. Porque a fé deve ser transferida como um legado. Treine os seus filhos em fé. Entendem? Meu filho tinha 12 anos de idade e ele disse, papai, para onde vamos de férias? Eu falei, para onde você quer ir? Ele falou, vamos para o Havaí. Eu falei, você tem que crer pela sua passagem. Ele tinha um porquinho onde ele tinha as economias dele. E aí ele pegou e deu de oferta. E ele recebeu uma oferta muito maior. Ele deu de oferta, semeou e recebeu. E ele foi de classe executiva. Sabe por quê? Porque a fé não se importa qual a idade que você tem. Observe esses jovens, eles vão se manter em fé, que você vai ver. A fé é uma lei maior ou acima do tempo. O tempo é uma lei. É por isso que mantém as pessoas cativas. Mas a fé é uma lei acima do tempo. A fé sobressai o tempo. E você determina o tempo. Eu disse para o homem, eu vou voltar com o plano que você precisa em 7 dias. Sabe, quando você diz, a fé vai trabalhar por 7 dias. Não vai te trazer em outro tempo. Você é que determina o tempo. Plantar e colher. Mateus 14. Vocês conhecem essa passagem? Eu quero ir um pouquinho mais. Eu quero te mostrar isso. Plantar e colher. Em Mateus
no capítulo 12, 22 e 23, na versão A Mensagem. Não é nada que foi feito que não pode ser perdoado. Mateus 12, 31 e 32. Versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Desculpa, é Lucas. Desculpa, é Lucas 12. Enquanto ela lia, eu estava tentando entender. É Lucas 12, gente. Você tem que tentar prestar atenção aqui, mas vamos 12:33. Sejam generosos, vendei os vossos bens e dai esmola. E aqui diz: tenha um banco que não pode entrar em falência. Pegue um banco no céu. Ele não tá falando nisso aqui onde Deus vive. Ele está falando desse banco em uma outra dimensão. Que não pode, que assaltantes não podem entrar. Não, saibam que o lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. Sabe, você planta sementes, você faz um depósito na sua conta, no seu banco. E quando você precisar, você pode sacar. Então, é depositado no reino do Espírito. E o Espírito não tem, em outras palavras, se você é espírito, eu poderia sentar todos vocês em uma cadeira só. Mas porque vocês são físicos, eu tenho que espalhar cadeiras por aqui. Então, os seus depósitos estão sendo depositados em um banco. E se você conhece algum banco, bancos no passado, eles davam para você juros da sua poupança. Então, você vai ser multiplicado no momento em que você vai sacar. Vocês estão entendendo? Então, ninguém pode roubar de você. Ele diz de um lugar que não pode falir. Deixa eu acho que eu vou voltar para Chicago em 15 minutos. Você olhou a minha cara aqui quando eu disse isso? Olha o versículo 31. Voltando para a versão revista atualizada. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas. Fazei para vós bolsas que não se desgastem. Então, você sabe que ele não está falando de algo físico, porque algo físico vai se desgastar. Porque o tempo está controlando isso. Bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A fé é a frequência do tempo onde Deus habita. João 11. Eu não quero entrar nesses versículos. Mas Maria disse, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, ele não teria morrido. Jesus disse, espera um momento. O seu irmão viverá.
Eu sei que que ele viverá na ressurreição. Isso é algo que você deve sempre lembrar. Jesus disse: eu sou a ressurreição. E eu vim dos últimos dias. Eu vim dos últimos dias ressuscitado para te dizer. Fique de pé, vamos fazer uma confissão. Ele disse: eu vim dos últimos dias, eu vim dos últimos dias para ressuscitar Lázaro. Peraí, ele está pegando o dinheiro. Só um minuto. Muito obrigado. Dê uma salva de palmas para ela. Salva de palmas para todos eles que nos ajudaram. Diga, Pai. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu ouvi a tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu creio em cada palavra da tua palavra. Ela é a verdade. Foi semeada no meu coração e onde eu estava em falta, agora eu fui completo. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu creio que eu sou a pessoa que tem domínio sobre esta terra. Não mais vou aceitar o que o mal fez. Eu vim para plantar os céus e eu vou fazer falando. Eu creio que quando eu liberar a palavra, Marcos 11, 23 e 24, é o que eu vou me basear. Eu creio, o que eu falo vai acontecer. Neste dia, nesta palavra, na minha vida, que aquilo que eu fizer, o que eu falar, em fé, eu vou receber. Agora mesmo, eu não devo nada a nenhum homem, a não ser o amor. Agora mesmo, eu tenho pelo menos $100.000 na minha conta. Neste ano, eu vou mostrar a extravagância de Deus. Pessoas vão ver o que o meu Deus realmente é como ele é realmente. Pai, eu te agradeço. Me ajude a cumprir essas palavras em nome de Jesus. E dê a eles um brado de louvor. Amém. Eu quero te agradecer por me permitir vir no seu lugar de adoração. A adoração é tão poderoso que quando você começa a adorar, você vai ver brevemente milagres. Ninguém vai precisar impor as mãos sobre você. É o próprio Deus se manifestando. Se chama a glória. Esse é o ano da glória. Nós vamos ver milagres como nunca antes. Pessoas vão invadir a igreja como se estivessem dando carros aqui. Então eu quero que você tenha expectativa do milagre. Todo dia. No nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.